na entidade que se costuma chamar de fibromialgia, não existe nenhum exame de sangue alterado, e se fizer biópsia de fibras, seja fibra de músculo, fibra de tendão, de cartilagem, de ligamento, nunca vai aparecer alteração. Então, é uma entidade diagnosticada pelos sintomas. E quais são esses sintomas? Tem que haver dor acima e abaixo da cintura por mais de 3 meses, mais algumas outras manifestações, como sono, que se chama de não reparador. O que é isso? A pessoa acorda de manhã como se não tivesse dormido, ou dormido muito mal, ou cansada. Fadiga. Com muita frequência, queda do estado geral. As pessoas não se sentem bem. E, se eu quiser respeitar a descrição da fibromialgia de alguns séculos atrás, é obrigatório o quadro psiquiátrico, que em geral é uma ansiedade ou uma depressão, ou os dois juntos, muito importantes, que fazem parte do quadro principal. Esse aspecto, vamos chamar de emocional, da doença, não é aceita por toda a comunidade. Há médicos que fazem o diagnóstico de fibromialgia mesmo sem o quadro psiquiátrico. Porém, eu gostaria também de homenagear e respeitar os primeiros médicos que descreveram esta doença, mais ou menos no ano de 1650, por aí, em que o médico que a descreveu chamou de reumatismo das histéricas. Que todas as pessoas, é muito mais frequente em mulheres, que todas as pessoas que tenham esse diagnóstico não se ofendam com o que eu estou dizendo. É a maneira como esse médico viu. Por quê? Porque ele percebeu em todas elas um quadro emocional importantíssimo. E por que histérica? Porque histeros, em grego, é útero. E a ideia que se tinha na ocasião é que estas manifestações provessem de alguma alteração que estivesse acontecendo no útero. Então, a histeria. E este nome, fibromialgia, muito tempo depois, passou a chamar-se de reumatismo psicogênico. Mais adiante, estudando músculos, fibras musculares em microscopia eletrônica, alguém achou que havia algum tipo de alteração. Então, o nome passou a ser fibrosite. E muito mais recentemente, considerando a história da medicina, então, há muitos anos atrás, sei lá, não tenho ideia exatamente quando, o nome passou a ser fibromialgia. Fibro são fibras, mio é músculo e algia é dor. Então, ficou o entendimento da fibromialgia como uma doença que comprometa fibras e músculos. Mais recentemente, apareceu um elemento muito importante e que me fez acreditar que a fibromialgia, ao contrário de muitos médicos que disseram que não existia, eu acredito que ela existe. Isso eu respondi uma vez para um reumatologista português numa mesa redonda em Lisboa, em que eu estava falando de tratamento da fibromialgia. E ele me levantou o dedo e disse: fibromialgia não existe. Eu não acredito em fibromialgia. E eu respondi para ele: eu não sei o que é, mas existe. Porque as mulheres do mundo inteiro não iam telefonar uma para outra para combinar de contar a mesma coisa. E elas todas reclamam das mesmas queixas. Portanto, a fibromialgia existe, só não sabemos o que é, e com certeza isso ainda está em estudo. E o que se viu na ressonância nuclear magnética funcional, ou seja, avaliando as alterações no cérebro que acontecem na função do cérebro,
ao momento que o cérebro está funcionando. E o que viram? Que pessoas com fibromialgia, quando com a suposto diagnóstico de fibromialgia, quando provocaram dor nessas pessoas por mecanismos variados, havia muito mais regiões no cérebro ligadas ao humor que estavam ativas, muito mais do que uma pessoa que, quando fizeram a mesma pressão no dedo ou qualquer outro estímulo de dor, demoraram mais para começar a dizer que estava doendo. Então, ficou bem claro que havia mais regiões. E essas regiões que estão mais excitadas são muito próximas à região do humor, tanto da ansiedade como da depressão. Portanto, essa relação entre amplificação de dor e alterações do humor é real. Portanto, a fibromialgia existe, o difícil é fazer o diagnóstico e o tratamento também.